Bom dia também, boa tarde também. Nós estamos aqui com mais uma mãe da série Vozes de Burca. Não é por uma questão religiosa, não é por uma questão política, é por uma questão de segurança, que nós pedimos e as mães conseguem ter mais segurança, mais tranquilidade para falar a verdade sobre as barbaridades, as violências sofridas sob a pressão da lei de alienação parental. E hoje eu tenho aqui uma mãe que eu quero saber dela, porque eu sei algumas coisas, até bastante coisas do caso dela, e sei que é muito antigo, já é muito antigo. Aliás, como muitos são, muito antigos, né? Porque esses processos eles vão se desdobrando, a criança cresce, perde a infância, perde a adolescência, e, né, isso fica o tempo inteiro, né, sob a mão dura do martelo do juiz. Né? E a gente tem uma crença na justiça de que as mães são loucas, de que as mães praticam alienação parental porque ficaram ressentidas com a separação, ficaram magoadas, têm ciúme da nova relação que aquele ex-companheiro tem, e então elas praticam, né, uma campanha para desqualificar esse genitor, né? Isso tudo muito em função do acobertamento do que realmente estava acontecendo. E aí eu queria ouvir um pouco você. Bom, então, boa noite, Ana. Obrigada pela oportunidade. A nossa história, ela tem 10 anos, né? São 10 anos de judiciário, 10 anos dentro de um judiciário tentando proteger a minha filha, e 10 anos, assim, de entrar numa realidade que a gente não conhecia, né? Eu nunca tinha ouvido falar, assim como a maioria das pessoas, em alienação parental. Não conhecia com a forma que o judiciário trabalhava. Nunca imaginei que eu seria desacreditada ou que uma vítima de abuso seria desacreditada dentro de um tribunal, né? E agora, no início do ano, então fez 10 anos que a gente está nesse processo, né? Que foi arquivado. Essa uma parte. Tudo começou em 2014, quando a minha filha, na época, tinha 3 anos de idade, e ela veio com sinais de abuso após uma visita paterna. Na época, eu não queria acreditar que tinha sido o pai mesmo, porque não cogitava a ideia, eu não acompanhava muito esse mundo, né? Eu morava no interior, então, assim, para mim era inconcebível que um pai abusasse da própria filha. A gente... tudo aconteceu durante um final de semana em que ela dormiu na casa do pai. Ela voltou depois extremamente arredia e não queria contato. Quando a gente foi buscar na casa dele, não aceitava nem que a gente colocasse na cadeirinha, assim, para colocar cinto, essas coisas. Levei para casa, entre a casa dele e a minha ainda era uma viagem de uns 30, 40 minutos. Ela chegou em casa dormindo, a gente colocou na cama. Logo depois, ela acordou aos berros, pedindo para ir no banheiro. Quando a gente levou para o banheiro, ela não conseguia se urinar, ela endureceu toda. Reclamava de dor, a gente levou para a cama, eu fui examinar e vi que ela estava muito lacerada, assim, muito machucada na região, assim, de vagina, assim.
E foi um choque, assim, no primeiro momento eu não conseguia nem me mexer, não conseguia saber o que eu ia fazer, se eu ia ligar para um médico, se eu ia... Ninguém está preparado para isso, né? Isso é uma coisa, assim, que muita gente cobra a gente, mas por que tu não fez coisa A ou coisa B? Ninguém, nenhuma mãe está preparada. Talvez agora, né, com mais informação, mas na época a gente não tinha essas informações. Levei ela para o hospital, a médica que atendeu no plantão constatou sinais de abuso, fez tudo correto, chamou o conselho tutelar, chamou brigada militar, a gente foi encaminhada para a parte de perícias, né, médico-legal, né, DML, passamos por perícia no centro de referência aqui de abuso infantil, e foi constatado, apesar de não conseguirem provar que foi ele, porque esse perito do DML se negou a coletar provas dela, porque a gente chegou na madrugada, ele reclamou que a gente tinha acordado ele, e desde a atendente até ele disse que ele não ia coletar, que o que ela tinha não era abuso, porque se uma criança de 3 anos tivesse sido abusada, ela não estaria viva. Ainda me xingou, me mandou embora, mandou eu levar minha filha para casa, dar um banho que ela ia melhorar. A gente continuou no hospital e passou pelas outras perícias, que foi constatado que ela não só tinha os sinais físicos, como emocionais de uma criança que tinha passado por uma situação de abuso. Passado isso, as visitas foram suspensas, ele foi proibido de entrar em contato com ela, enquanto transcorresse o processo inquérito policial. A gente nunca foi chamado para falar nesse inquérito, nem ela, nem eu fui chamado para falar. Ele foi a única pessoa que foi ouvida. Ela foi ouvida só numa perícia. Durante entre 4 e 5 meses, ela passou tendo pesadelo todas as noites. Ela não aceitava mais o contato de nenhum homem, mesmo que fosse da família, mesmo que fosse irmão. Mudou totalmente o comportamento dela na escolinha. Ele não aceitou essas ordens, ele descumpria as visitas, ele vinha para frente de casa e começava a gritar, chamar pelo nome dela. E como eu disse, ela tinha 3 anos só na época, então ela não entendia o que era aquela violência, mas ao mesmo tempo ela sentia a falta do pai, porque foi muito rápido o que aconteceu. Então, assim, até hoje é difícil para ela, né, processar o que aconteceu. Assim, uma pessoa que dizia gostar muito dela, que amava ela, ter feito isso. A gente precisou mudar de cidade e achou que estava realmente em paz, né? A gente denunciou o descumprimento dele, a polícia militar nos acompanhou sobre um tempo, a gente teve proteção da polícia sobre um tempo, como ele não apareceu mais, eles arquivaram o processo porque a gente estaria, digamos, em segurança. A gente veio morar na capital, ele conseguiu, não sei como, nosso endereço, e entrou, invadiu, eu morava num condomínio de apartamentos, ele invadiu meu apartamento, se fazendo passar por oficial de justiça. Chegou na portaria, pediu para entrar, dizendo que era oficial de justiça. Eu autorizei porque eu trabalho, é a área que eu trabalho, então imaginei que seria algum documento, alguma coisa de trabalho que estavam me entregando. E ele nunca chegava na porta, né? A gente foi ver pelas câmeras que ele tinha entrado, tinha fotografado meu apartamento, tinha fotografado meu carro, para poder entrar com um processo de revisão do direito de visita. A gente denunciou isso, eu consegui essa invasão, eu consegui medida protetiva por causa disso. E quando a gente foi chamado para a primeira audiência, é como se eu deixasse de existir, sabe? Como se fosse desconstruído tudo aquilo que eu fui. Eu passei a ser uma pessoa, como tu colocou no início, mentirosa, vingativa, que não tinha... É bem isso a petição inicial dizia, que eu não tinha me conformado com o fim do relacionamento, sendo que eu que não aceitei a gente retornar, sendo que tinha nosso processo de solução de união estável, dizia que ele não concordava com a separação, né? Então, assim, dentro do próprio judiciário, tinha várias provas de que o que ele estava alegando era mentira, e para o judiciário foi considerado tudo verdade, a simples afirmação, mesmo a gente comprovando o contrário. E
E com isso, assim, além das recorrentes humilhações que eu passei dentro do judiciário, vir do Ministério Público, que é um setor, uma área do judiciário que deveria estar defendendo a minha filha, me acusar de alienação parental. Então, a partir desse momento, todas as provas que a gente tinha, todo o inquérito policial, todo o estudo, todos os laudos das psicólogas, de que ela realmente, né, precisou passar, ela passou quase um ano em acompanhamento com psicóloga para conseguir retomar um pouquinho a vidinha dela do jeito que ela era antes. Nada disso foi considerado, porque cada vez que a gente tentava juntar uma nova prova, né, e contrapor o que eles diziam sem provas, eu era taxada como vingativa, como mentirosa, como uma pessoa que não estava em si, que tinha problemas emocionais, que por motivo de vingança não queria que a relação da criança com o pai fosse retomada. Com isso, teve liberação de visitas, né, teve um estudo social, né, com visitas no fórum. Eles constataram que estaria tudo bem, que o pai não representava nenhum risco para a criança, sendo que fazia 3 anos que ela não via ele, de 3 para 4 anos que eles não se viam. Ela nem reconheceu nos primeiros dias, quando ele chegou nas visitas. Ele chegava carregado de brinquedos, presentes, bicho de pelúcia, chocolate, né? E ela reagia àquilo, né? Aquela festa que ocorria sempre dentro do fórum. Depois disso foram liberadas visitas desacompanhadas, e ela começou a ir todos os finais de semana para passar o dia com ele, ou no sábado ou no domingo. Passado 1 mês e meio, mais ou menos, ela começa a apresentar os mesmos sinais que ela apresentou na época do abuso. Ela não dormia direito, ela tinha pesadelo, ela... como se ela quisesse, de alguma forma, como uma autodefesa, apagar o que tinha acontecido. Então, com isso, ela acabou apagando tudo que ela já estava no primeiro ano do ensino fundamental, ela apagou tudo que ela tinha aprendido. Ela não conseguia ela não sabia mais nem escrever o próprio nome. Ela dormia só embaixo da cama dela, ou dormia comigo, ou queria dormir embaixo da cama dela, porque ela sentia muito medo, né? Qualquer pessoa que chegasse na nossa casa, ela não saía do quarto, não queria mais chegar perto das pessoas na rua, ou seja, ela começou a repetir os padrões de quando ela passou pelo abuso, quando tinha 3 anos. Eu fui procurar novamente esse centro de referência aqui no Rio Grande do Sul, para pedir orientação de como eu poderia proceder. Eles me orientaram a fazer uma nova denúncia, a relatar o que estava acontecendo. 1 semana depois, quando ela retornou da visita, eu, olhando televisão com ela no quarto, ela veio brincar comigo, veio querer fazer cócegas. E nessas cócegas, ela enfiou a mão por dentro da minha blusa e depois tentou enfiar a mão por dentro da calcinha. E eu perguntei para ela onde é que ela tinha aprendido isso. Porque eu já tinha explicado para ela que o nosso corpo é muito particular, que ninguém pode colocar a mão, mesmo sendo mãe e filha, mesmo sendo da família, ninguém pode colocar a mão no nosso corpo, principalmente na parte íntima, sem autorização. E ela disse que o pai estava brincando assim com ela. Que o pai dizia que ia fazer cócega e começava a mexer nos peitinhos dela e na pepeca. Eu fui, então, registrar esse boletim de ocorrência, seguindo todas as orientações, e isso é uma coisa, assim, que me choca e me dói muito, assim, porque a gente não está fazendo nada fantasioso, a gente está seguindo exatamente o que manda a lei, está seguindo o protocolo, o que tem que ser seguido em caso de suspeita de denúncia, né? Porque a lei fala em suspeita, não fala que a gente tem que ter prova para denunciar. Não precisa constatar, chegar com as provas materiais. Isso é uma distorção, um grande erro, e já é uma perversão institucional, né? Porque, na verdade, o artigo 13 do ECA fala que é obrigada a pessoa que suspeitar ou que confirmar fazer a denúncia. É obrigatória a denúncia. E, para mim, assim, a palavra da minha filha, o sofrimento da minha filha, é a prova que eu preciso. Claro.
né? Até hoje ninguém me provou que nada disso aconteceu, porque ela continuou desenvolvendo seus temores, né? Ela mudou totalmente quando ela fez 7 anos, que foi quando aconteceu esse segundo episódio, destruiu a criança que ela era. Eu perdi uma parte da minha filha, porque ela já não brincava mais, ela não se divertia, não saía de casa, não se divertia com os amigos. Ela passou até as visitas serem suspensas, que isso aconteceu quase 7 anos depois. Ela só vestia roupa comprida, não vestia nenhuma roupa que fosse de menina, que ela pudesse mostrar uma saia, um shortinho, nada. Ela virou outra pessoa. Era uma tristeza todos os dias, mesmo com acompanhamento psicológico. E assim, a gente seguiu o que eles orientaram. A orientação que eles disseram foi: registra o boletim, a gente vai chamar ela para ser ouvida em delegacia, na delegacia especial da criança, e tu não pode mais entregar para visita, porque senão tu vai ser responsabilizada por se algo acontecer. E foi isso que eu fiz. O juiz não acatou, ela foi ouvida na delegacia, e lá eu fiquei sabendo que, além disso, ela ainda passava por violência emocional e violência psicológica, porque ele começava a dizer que ela ia morar com ele, porque eu era uma mãe doente, que eu era louca, que eu tinha problema da cabeça, e que ela não ia poder continuar. Então, ela chegava em casa dessas visitas desesperada, morrendo de medo, porque ele dizia que ela não ia mais me ver. Ele fazia ela fazer vídeos dançando e dando beijo nele e dizendo que amava ele, porque esses vídeos ele juntava no processo. E isso causou um trauma tão grande nela que até hoje é muito difícil a gente conseguir tirar uma foto com ela. Ela não quer, assim, porque foi uma violência. Fazer uma criança de 7 anos interpretar um papel, né? Porque tu sabe que criança... A criança pode mentir para se escapar de algum... Tipo assim, quebrou alguma coisa, fez alguma arte. Mas Sim. em relação à violência que ela está passando... Ela não inventa uma mentira. Ela não inventa, e ela não consegue esconder que está passando isso. Né? Fica nítido, assim. E a gente juntou essa oitiva que ela fez na delegacia, e, ao mesmo tempo que ocorreu isso, aconteceram outras avaliações nesse centro de referência. O que aconteceu? Eu cheguei no centro de referência, relatei isso que eu estou falando agora. Como ela se comportou em casa, o que ela estava passando, que ela tinha me tocado em locais íntimos. Quando foram conversar com ela, ela repetiu a mesma coisa. Tinha acontecido isso, que o papai fez assim. O que eles fizeram nesse local? E eu acho importante dizer isso, assim, para alertar as outras mães que estão passando por isso. Em vez de falar que eu repeti a fala da minha filha para fazer denúncia, eles disseram que a minha filha repetiu a minha fala, né, e que, portanto, se tratava de uma falsa memória, de uma falsa denúncia. Foi tão brutal que, quando ela fez esse depoimento, e isso está gravado, está no processo, cada vez que ela começava a falar, olha, meu pai me machucou, assim, eles não deixavam ela falar e mudavam de assunto. E diziam que ela estava mentindo, perguntavam se ela sabia a diferença entre a mentira e a verdade. E mais uma vez ela começou a contar, a psicóloga não deixou ela falar. A minha filha começou a entrar em pânico, pediu para sair, pediu para tomar água, que estava com sede, eles não deram água, não deixaram sair. Então, assim, o abuso em si foi muito brutal. Mas esse sistema da alienação parental, e eu digo que é sistema porque eles transformam a gente, eles criam a alienadora, porque se tu não tiver com bom suporte psicológico, se tu não tiver... Eu tive suporte de coletivos, de outras mães, tu acaba realmente, aos olhos dos outros, se tornando essa pessoa que eles estão escrevendo ali. Porque é inacreditável tu chegar no judiciário com a tua criança no colo, né, figurativamente falando, assim, pedindo socorro, e tu virar réu num processo, né? Esse inquérito da delegacia acabou que o
o delegado chamou ele para ouviu a minha filha e depois chamou só ele para falar, para testemunhar. Depois que ele testemunhou, o advogado pegou uma canetinha marca-texto e marcou só partes de fala dessa avaliação da psicóloga que falava em fantasias, em falsas denúncias. Então, assim, ele chamou a atenção para tudo que desqualificava a fala da minha filha. E acabou que, além da gente não conseguir a proteção dela, eu tive que responder um processo por denunciação caluniosa. Então, assim, do processo de visitas, eu acabei respondendo, né, tendo que tentar proteger minha filha ali, contratar advogado e gastar mais para me defender no processo de denunciação caluniosa. Foram 4 anos de tramitação do processo, e eu fui absolvida. Quando eu fui absolvida desse processo, o juiz da capital disse que tinha indício suficiente para que ele fosse, como é que a gente fala? Indiciado, e que voltasse a ter investigação. Quando o processo voltou para o interior, para aquele primeiro juiz que decidiu, ele declarou que ele achava, que ele acreditava que tinha tomado a decisão correta e simplesmente arquivou o processo. E daí, assim, é muito difícil a gente conseguir profissionais que queiram peitar esses juízes, que queiram reverter essa decisão, né? E eu acabei sendo inocentada, saiu sentença me inocentando, né, de que eu tinha argumentos suficientes para desconfiar, então a minha denúncia não era falsa, mesmo ele não tendo sido condenado. Isso foi juntado no processo, as visitas ficaram suspensas por 2 anos por conta da pandemia, e depois, mesmo com toda essa documentação, depois ele solicitou a recuperação das visitas, e o juiz concedeu mediante avaliação psicológica, tendo uma visita com psicóloga junto dentro do fórum. Isso ela já estava com 12 anos. E sempre ocorrendo nessas visitas esporádicas. Voltando um pouco, quando a gente teve essa negativa do juiz, que o juiz não aceitou as provas, a gente começou a ser a alertada de que eu iria pagar multa. Eu e minha filha precisamos fugir, e eu digo isso, inclusive, no processo de 6 mandados de busca e apreensão. Eles invadiram a nossa casa e reviraram a casa toda para ver se não tinha ninguém escondido, com o genitor junto, porque ele dizia que ouvia a voz da gente dentro de casa. Então, assim, toda a nossa privacidade foi invadida, né? Eu era citada no meu local de trabalho. Eu tinha constantemente mala dentro do carro, com roupa para mim e para ela, porque, sei lá, a cada 2, 3 meses saía um mandado de busca. A gente vivia como se estivesse vivendo numa área de guerra, né? Eu não tinha mais saúde suficiente. A gente fazia o máximo, assim, eu não sei realmente como é que a gente conseguiu sobreviver a tudo isso. Quando retomaram essas avaliações, isso já em 2022, eu acredito, 23, no primeiro encontro dela com ele dentro do fórum, ela teve uma crise de pânico. A princípio, ela entrou muito calma, pediu para a psicóloga para que não visse ele. A psicóloga disse que ela precisava fazer, né, as anotações, as percepções dela para botar no processo. E a primeira coisa que ele fala, quando ele chega perto dela, tu sabe que eu não fiz nada contigo, né? Tu sabe que eu não te abusei, não sei o quê. Ou seja, trouxe ela de novo para aquele lugar que ela não queria mais voltar, né? Ela entrou em pânico, ela só chorava e se abraçou na psicóloga, e ele tentava chegar perto dela, e foi um horror, assim. Ela perdeu muito peso nessa época. Ela foi para casa, a gente não conseguia fazer ela para o colégio. Na outra semana teve a segunda visita, e daí ela conversou de novo com a psicóloga, e daí a psicóloga resolveu que não ia mais, né, assim, foi Deus que colocou essa psicóloga na nossa vida, assim, porque realmente foi a primeira pessoa que olhou para ela, enxergou nela toda a violência que ela estava passando, além das palavras. E isso ela coloca muito bem no laudo, assim, que mesmo que ela não tivesse dito nada,
que ela demonstrava, assim, pelos sinais dela, dava para ver claramente que era uma criança em pânico e que estava morrendo de medo daquela outra pessoa, né? Então, isso foi juntado no processo, o juiz opinou que, o Ministério Público opinou que fossem suspensas definitivamente as visitas, para não causar um mal pior para ela, né? Porque estava descrito ali um laudo muito completo, assim, de que ela estava com extremos prejuízos psicológicos. A sentença de primeiro grau foi favorável para a gente, isso 10 anos depois do abuso. Ele recorreu e foi mantida a sentença, e agora, em segundo grau, o processo foi arquivado. E eu ainda respondo, né, por processo de danos morais, por causa da denúncia que eu fiz, né, mesmo comprovando que a denúncia não era falsa, né, que eles não conseguiram comprovar que a denúncia era falsa. A gente continua ainda em briga dentro do judiciário por causa dessas questões, dessa falta de atenção. E assim, o que eu posso dizer, assim, eu não desacredito, assim, não me compadeço das mães que não conseguem passar por esse processo, sabe? Porque é muita violência, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito correta, eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, eu faço o melhor pelos meus filhos, eu tenho um filho mais velho. E o que eu ouvi daquele juiz na sala de audiência, eu não sei se uma pessoa que estivesse trabalhando na vida, assim, na rua, teria ouvido de pessoa, sabe? Porque o fato deles nos acusarem de louca, de alienadora, de mentirosa, parece que dá legitimidade para eles fazerem o que quiser com a gente, porque se a gente for denunciar isso, é mais um sinal de que a gente é perturbada, que não sabe o que está falando, sabe? E assim, agora que a gente está começando a aprender a viver de novo, né? A minha filha continua com acompanhamento psicológico, eu continuo com acompanhamento psicológico, e aos poucos, assim, quando ela soube que o processo foi arquivado, parece que ela conseguiu, assim, respirar e realmente, assim, se entregar para recuperar a vida que ela tinha, né? Então, agora ela já se consegue se vestir mais como uma adolescente, né? Ela tem amigos que ela sai, ela conseguiu ter a turminha dela do colégio, ela conversa com a gente, porque antes ela estava, parece que sempre no muro de proteção, assim, porque realmente ela não se sentia protegida, né? Não confiava em ninguém, porque a gente dizia para ela que ela não ia passar por aquilo de novo, que estava protegida. Só que quando chega o judiciário, a polícia, o oficial de justiça na tua casa, tu não tem forças para se desvencilhar daquilo, né? A gente está falando, né, de vários estupros, né? É seriado, né? Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, e por aí vai, né? São erros tão grosseiros que são cometidos dentro da própria justiça. Existe uma legislação, está tudo escrito, mas as pessoas distorcem e veem o que querem só, né? Recortam as leis e veem o que querem. E se misturam em campos que elas não têm competência, né? Um juiz não pode dizer que uma mãe está tendo um transtorno mental, porque chamar de louca, chamar de desequilibrada, de ressentida, de vingativa, isso são apelidos, na verdade, de uma mulher que está tendo um distúrbio emocional e mental. E juiz não tem esse conhecimento técnico. Advogado não tem esse conhecimento técnico. O que a gente vê, né, é que quando você vai buscar o que está escrito, a gente cresce. Eu vi você a mesma coisa que eu vivi desde pequena, né? E que eu, sabe, hoje sou obrigada a dizer não é nada disso.
né? Que é juiz faz justiça. Não. Promotor promove a justiça. Não. Existem alguns que sim, mas muitos não, né? E o que a gente tem é exatamente isso, né, Maria? Chamar de Maria como a gente chama todas. A gente tem, né, Maria, essa coisa né, de que o juiz sobe num trono e ele acha que ele sabe mais de você do que você mesmo, do que os fatos que estão ali, né? Então, essa fraude, por exemplo, da história das falsas memórias em criança, isso é uma fraude. Isso não existe tecnicamente e teoricamente. A criança não pode, sabe, repetir um discurso que a mãe mandou ela decorar com um cunho sexual. Não pode. A criança não consegue, porque o raciocínio da criança de 0 a 11 anos é concreto. Ela só guarda, ela só retém, ela só memoriza aquilo que ela experimentou. É preciso ter experiência, é preciso estar concreto ali no olho dela para poder ela gravar, né? Então, a mãe fazer ela decorar, e ainda mais, decorar uma coisa sexual que ela não tem acesso. Uma criança não sabe que um homem ejacula, que um homem se excita, que ele tem ereção. A criança não sabe, ela acha que o órgão genital dele é para fazer xixi, e mais nada, né? Que o pai só tem aquilo ali para fazer o xixi dele. Então, ela não pode afirmar coisas, né? Ela não pode, por exemplo, dizer esse estupro que o genitor praticou, da cócega, né? Quer dizer, as cócegas são estupro, porque é tipificado como estupro de vulnerável. Começa na brincadeirinha e vai para a região genital, né? Não, fazer cócegas na pepeca e no peitinho é estupro de vulnerável. A justiça classificou dessa maneira. Mas aí, esse juiz que pega o processo diz que é mentira dela, que foi você, que ele nem lhe conhece. Certamente eu posso para ela, apesar dela não saber o que é. Para ela, se ela tivesse entendido como uma brincadeira, ela não teria feito tanto mal. Não teria. Ela não teria, claro, do jeito dela, chamado a minha atenção para pedir socorro. Exatamente. Porque ela nem sabia nomificar, nem sabia o que era aquilo. Então, o que é mais uma prova assim, de que a gente não colocava isso, essa situação para ela. Uhum. E justamente isso é estupro de vulnerável. O estupro não é só a penetração peniana, né? E aí você vê também, né, todo essa carreira, essa escala de pessoas ignorantes, e são ignorantes por convicção, porque elas estão dentro do quadrado que elas são obrigadas a ter conhecimento. Um perito não pode dizer, vai me acordar essa hora, eu não vou fazer, e isso aí deve ser invenção dela, é mentira, mentira da mãe, sei lá o que, não vou fazer, né? Assim como, por exemplo, há um tempo atrás, eu tive notícia de uma professora de uma residência médica de pediatria que disse, não me fale, a menina chegou no hospital e ficou internada e tomou coquetel antiviral, uma menina de 10 anos de idade. Então, ninguém dá coquetel antiviral para uma criança sem ter fortes indícios de que houve, né, um abuso sexual, né, que levou aquela criança a ficar no perigo de contrair alguma doença sexualmente transmissível. Então,
a professora disse, ela está com o ímã intacto, então não me falem de abuso sexual. Como? Exatamente. Não? Quer dizer, não é rasgando o ímã que se prova, né, que... Porque se tiver laceração do ímã, certamente vai aparecer um juiz que vai dizer não, foi o próprio dedo da criança, a criança que enfiou o dedo e que aí se machucou. Vai haver sempre uma desculpa no sentido de proteger o predador. Nós precisamos prestar muita atenção, porque nós estamos matando nossas crianças. E tem uma coisa que me deixa muito, muito decepcionada e muito triste nessa história toda, que são os profissionais que escolhem não defender a criança, não assumir essa responsabilidade. Isso. Os profissionais que, olha, eu não acredito que uma pessoa formada em psicologia, em psiquiatria, assistência social, não saiba reconhecer no olhar de uma criança se ela está mentindo ou o pavor que é nítido nos olhos de uma criança. Exatamente. Né? Ou a situação do primeiro abuso, quando ela chegou no hospital, né, a primeira médica encaminhou, né, todos os encaminhamentos que precisava. Quando ela chegou no hospital especializado, que a médica foi olhar, ela disse, o papai me machucou. A médica simplesmente disse, eu não sei lidar com isso, tu vai ter que esperar pela outra médica até amanhã de manhã. E não registrou. E precisariam de leis ou obrigatoriedade para que, nessas situações, qualquer coisa que a criança disser seja registrada. Não só o que ela vai se ouvir depois, porque é naquela hora que ela está falando. Claro. E são tantas perícias, tantas investigações que chegam uma hora e que a criança vê que não está sendo protegida, que ela simplesmente escolhe não falar mais. Exatamente. Maria. E daí, se ela fala, é porque a mãe mandou ela falar. A mãe mandou falar. Se ela não fala, essas mães não fala, é porque não existe nada. Ou seja, não existe opção em que a criança vai ser protegida e que eles realmente vão fazer o abusador, o estuprador, responder pelo crime que cometeu. Exatamente. Maria, vamos dar uma paradinha e a gente continua na segunda fase da nossa entrevista de hoje, tá bom? Tudo bem.